Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares, estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 112, onde vamos estudar Evangelho segundo o Espiritismo. Olha ele aqui, ele vai subir, vai subir. Ih, subiu demais. Desce um pouquinho. Deu um zoom, vamos dar um zoom. Olha ele aqui. É esse aqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13. É aquele que fala: não saiba a vossa mão esquerda, essa aqui, ó, essa, o que dê a vossa mão direita, essa aqui. Não saiba a vossa mão esquerda, essa, o que dê a vossa mão direita, essa aqui. Itens 13 e 14. Instruções dos Espíritos, e eles vão continuar falando sobre a beneficência. Beneficência é o quê? Fazer o bem, tá certo? Muito bem. Nossa página na internet, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Você está vendo aí escrito aí, ó, na sua tela. Entrando lá, você encontra todo o texto do Evangelho que a gente vai ler aqui hoje, que a gente vai estudar aqui hoje. Você encontra todo o texto da página de preparo. Hoje será do livro Pão Nosso. Você encontra o significado das palavras mais difíceis, em parênteses, porque a gente compreende que a literatura espírita tem cada palavrinha, né? Que hoje vai ter excelsitude, acrisolar, né? Óbulos, nossa, volver, serenar, transeuntes, alhures, lume. Aí você fica assim, caramba, cada palavra dessa, aí eu tenho que olhar o dicionário, eu não entendo nada, é complicado. Já não é mais, porque a gente bota entre parênteses o significado dessas palavras. Então, para quem não tem o Evangelho, para quem não tem os livros dessa coleção Fonte Viva, né? Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, a gente bota tudo mastigado. Tem lá o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Tem o nosso e-mail, amorperdãoefé@gmail.com, que você manda as suas dúvidas e a gente responde aqui. Nos primeiros programas foram mais de 200 dúvidas, a gente continua respondendo. E no Facebook, você entra lá, facebook.com/Evangelho no Lar 2012, tudo junto, você está lendo aí, ó. E clique em curtir, clique em compartilhar para você estar semeando isso, esses valores morais para os seus amigos também. É um bem que a gente vai estar fazendo. Então, não tem mais desculpa, né? A gente orienta também que você procure fazer hoje, programa 112, capítulo 13. Para quem está chegando hoje, o ideal é que você volte lá atrás, procure o programa número 1, capítulo 1, e depois o 2, o 3, o 4, o 5. É o ideal. Por quê? O Evangelho, ele foi, embora tenha gente que escolhe ao acaso, né, um capítulo para estudar, o ideal é pegar, falando no popular, de cabo a rabo. Ele foi preparado de uma maneira pedagógica, onde o capítulo 1 tem um motivo de vir antes do 2, e do 3, e do 4, e assim vai. Amai-vos uns aos outros. Ele vem antes de amar os vossos inimigos. Porque se vir primeiro amar os inimigos, cara, eu não vou amar inimigo nenhum. Então ele vai explicando, dando uma sequência lógica. Vai facilitar muito mais. E aí, lá na frente, você vai chegar ao 112, né? E assim vai. Tá certo? Muito bem. Sendo assim, vamos dar início ao estudo de hoje com a prece inicial. Ok? Então, vamos lá.
Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores, espiritualidade amiga que aqui se faz presente, muito obrigado por esta oportunidade que nos é dada para o estudo, para o conhecimento, para o esclarecimento, e que possamos, diante disso, nos melhorar cada vez mais, caminhando e progredindo, tanto no aspecto moral, como consequentemente no aspecto espiritual. Que possa o Evangelho no lar no dia de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Bem, então, feita a prece inicial, hoje eu vou ter que correr um pouquinho, é texto à beça para a gente ver, hein? Vamos lá. Começamos com a página de preparo, capítulo 58 do livro Pão Nosso. É esse aqui, ó. O autor é o Espírito Emmanuel e quem psicografou foi o Chico Xavier. Então, o capítulo 58 fala sobre contribuir. Vamos lá. Ele começa com uma citação de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Então, o que Paulo orientou? Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então repara só, esse dar aí com alegria, porque tem muita gente que quer fazer a caridade não para dar, mas para trocar. Aliás, tem muita gente que vai à casa espírita querendo trocar. Eu estou com um problema de saúde, vou na casa espírita. Eu estou com um problema financeiro, vou na casa espírita. Ah, eu vou fazer uma promessa aqui para algum santo, alguma coisa, para eu poder... Você está querendo trocar. E é por isso, inclusive, que o espírita, ele tem também suas dificuldades, ele tem seus sofrimentos, tem tudo isso. O espírita tem dificuldade financeira, ele tem problema de saúde, como todos os outros. Porque estamos todos no mesmo barco. É simples assim. Então, é você fazer o bem, porque fazer o bem é bom. E não querendo algo em troca. Ok? Então, vamos lá. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. Ah, vou dar um dinheiro ali, uma grana, né? O louvor, todavia, não se circunscreve, não se limita às mãos generosas que espalham óbolos, né? Óbolos são o quê? Doações, esmolas de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excelsitude, excelência. Então ele fala contribuir em todos os aspectos, não é só no aspecto material. A cooperação no bem é questão palpitante, de interesse, né? Excitante, de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível, ou seja, é capaz, tem a possibilidade de fornecê-la. Cooperar com o bem, todos nós temos condições. E aí não precisa ser rico para isso, não. Você pode, uma pessoa, um cara que é professor, ele pode ensinar alguém que precise. Ele trabalha lá na escola e pode se propor a pegar no sábado de manhã para alfabetizar algumas crianças que não tenham. Olha só, quanto é que você vai estar gastando com isso? Nada. Então vamos parar com essa desculpa de que eu não tenho tempo, de que eu não tenho dinheiro e de que eu não posso. É claro que pode, basta você querer. Basta você se propor a isso. Já vai ser um grande passo. Ok? Então vamos lá. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos, aperfeiçoamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade e a oficina de trabalho, que
e nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Então ele mostra vários exemplos de como auxiliar o próximo. Sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras, improdutivas. Tristezas e sombras improdutivas. Nessa hora, má vontade, queixas, insatisfação, leviandades, que são imprudências, agir sem pensar, não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera em nossas atividades no mundo. Eu vou fazer o bem, eu vou na casa espírita, mas tem um dirigente lá que é chato demais, aquele cara é um mala, ele me enche o saco, eu não vou com a cara dele, pega no pé, é um cara antipático, é um cara arrogante, não vou trabalhar lá. Então, uma pessoa vai ser capaz de fazer você parar com o seu trabalho, você desistir da proposta de ser um instrumento de auxílio ao próximo. Faz sentido isso? Se aquele cara é chato, é isso? Deixa ele lá sendo chato no caminho dele. E vai você fazer. Ou vai você procurar uma outra casa espírita, um outro lugar, ou até uma outra religião. Por que não? A melhor religião é aquela que lhe conduz ao caminho do bem. Não precisa ser necessariamente espírita. Ou você pode fazer sozinho também. Vou ajudar, vou praticar o bem. Não precisa haver um reconhecimento da igreja ou da casa espírita que você está fazendo bem. Fazer o bem você já no teu dia a dia. Aliás, fazer o bem não é uma característica dentro da casa espírita. Muito pelo contrário, é fora dela. Fazer o bem dentro da casa espírita, cheio de dirigentes, cheio de gente, cheio de pessoas que estão voltadas para isso, é mole. Você ser espírita, de praticar o bem, de auxiliar o próximo, você mostra isso quando está fora de lá. Na rua, quando alguém lhe pede um lanche, uma ajuda, um auxílio. Quando você ajuda alguém a atravessar uma rua, um idoso. Quando você dá um sorriso, um bom dia. Isso é praticar o bem. Vamos continuar. Mobilizemos nossos recursos com otimismo. E não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho e que contribui com alegria. Então, ó, é isso aí, tá certo? Vamos lá, como hoje é bastante conteúdo, vamos direto. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Itens 13 e 14. Instruções dos Espíritos à beneficência, que é a prática da caridade. Então, item 13 foi uma mensagem enviada por Carita, martirizada em Roma. Ela mandou essa mensagem em Lyon, 1861. Vamos ver o que ela falou. Chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta que todos deveis visar. Dei esta manhã meu giro habitual e com o coração amargurado venho dizer-vos: ó, meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. Em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem! Há corações bons que velam, vigiam, protegem, oram por vós. Não sereis abandonadas. Paciência. Deus lá está. Sois dele, amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante, no rosto, de seus corpos, que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam, tranquilizavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Então, ela dava mensagem, dava orientação, eles ficavam: poxa, legal, eu estou resignado, eu já estou me sentindo em paz,
Mas a fome não passou, não. Repetia-lhes: coragem. Aí ela falava, né? Coragem, coragem. Então uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho que só encontrava num seio estéril, insuficiente alimentação. Ou seja, aquela mãe já não tinha mais leite, já não conseguia produzir leite para alimentar aquela criança de tão pobre. Alhures, em outro lugar. Olha o importante, a gente bota entre parênteses, né? Alhures, entre parênteses, em outro lugar. Vi meus amigos pobres, velhos, sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria, da pobreza, da miséria, e envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes, dos pedestres. Então, esse orgulho, né? Eles tiveram que ter essa humildade, né? Eu não vou pedir nada não, e ficaram a um tal ponto de miséria que resolveram pedir sim. Com o coração túmido, cheio, né, de compaixão, eu que nada tenho me fiz mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, caridade, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo, há por aí desgraçados em cujas choupanas, moradias, né, falta o pão. Os fogões se acham sem lume, sem fogo, sem chama. E os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Tem gente que vai comprar alguma coisa, tem gente que vai dar uma roupa velha, tem gente que vai participar da campanha do agasalho. E diga-se de passagem, campanha do agasalho não é exclusividade da época de inverno, não. É para qualquer época do ano. Que você pode ali, abre teu guarda-roupa, vê quanta roupa tem ali que você não usa. Um tênis, um chinelo que está velho ali, às vezes serve para o outro. E por que não ajudar, né? Se eu vos ditasse o proceder, então o cara está falando isso. Se eu dissesse o que você tem que fazer, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Porque ela estaria dizendo, faz isso, faz aquilo. Você estaria agindo mecanicamente, como se fosse um robô. E ela diz que a caridade pode ser feita de várias formas. Pode ser dando algum dinheiro? Pode ser dando alguma roupa? Pode ser comprando uma roupa nova? Pode ser dando uma roupa velha? Pode ser conversando, indo lá conversar. Poxa, meu amigo, eu estou aqui com você, eu estou te ouvindo, desabafo um pouco. Pode ser evangelizando? Pode ser levando uma palavra de conforto? Cada um escolhe a sua forma de auxiliar. Digo-vos apenas, sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Mas, se peço também, dou e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede quanto é bela e como está carregada de flores e de frutos. Ide, de você ir, né? Colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore, dessa magnífica árvore que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, juntarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível, é inesgotável, é infinita essa caridade. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam, se abraçam sob a minha bandeira. Nada temais e vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. A mensagem então foi de Carita, ok? Vamos lá, item 14. Foi uma mensagem de Carita também, em Lyon, 1861. Vamos lá então, uma outra mensagem dela.
item 14. Várias maneiras há de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Caridade não é esmola. Gente, até uma pessoa que monta uma loja, monta um comércio e emprega alguém, é uma caridade. Ele está gerando um emprego, ele está gerando um ganha-pão para aquela pessoa. Acho que poucos já pararam para pensar nisso, né? Quando você é um patrão, você tem também um compromisso de auxiliar aquelas pessoas que trabalham contigo. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. Não confundir caridade com esmola. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para o que recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros. A indulgência é o quê? É você perdoar, né? Perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Vós espíritas podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às vossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para nele penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Então não é uma troca. Eu vou te dar um pão, tá, um sanduíche, mas você tem que assistir a palestra espírita. Tem que assistir. Ah, você vai ter que ficar lá. Não é assim. Você pode sim fazer o quê? Na hora de você dar aquele pão, você fazer uma citação breve. Ó, isso aqui é de uma lição que a gente aprende lá na palestra, lá na reunião. Isso daqui é de uma orientação que a gente aprende ali. E muitas pessoas se melhoram, crescem, evoluem na vida, conseguem se desenvolver. Não é pela troca, mas é pela bondade que aquele cara um dia vai pensar, caramba, eu vou assistir essa palestra, eu vou assistir essa reunião, não é possível. O que leva aquelas pessoas a tantas vezes me ajudar? É claro que muitas vezes a pessoa vai levar meses, anos, até chegar ali. Você não precisa também, então, colocar ele para assistir uma palestra de 1 hora. Mas você fazer uma leitura rápida de 5 minutos, você já está evangelizando. Eu vejo em várias casas espíritas fazendo isso, obriga, não. Eu tenho aqui, ó, a gente comprou aqui um pão com mortadela, com queijo, mas só depois que ele assistir uma palestra de 1 hora e tal. E com um palestrante falando para essas pessoas palavras do tipo vicissitudes, indulgentes, aquinhoadas, semblantes, acrisolar. E quer que aquele sujeito aprenda e entenda ele falando essas palavras difíceis. Alguém já parou para pensar nisso? Aquele sujeito vai para lá e vai falar assim, olha, isso aqui não é para mim mesmo. Porque não tem um agente facilitador para ele. Vocês aí que assistem ao nosso evangelho, pensem um pouquinho nisso. Tem que ser esclarecido, vamos dar essa caridade, não botar ele para assistir uma palestra. Eu posso falar 3, 4 minutinhos, com uma linguagem simples, para ele entender. Esses que estão querendo incentivar, estimulá-los para o conhecimento espírita dos valores morais de Jesus, estão fazendo o contrário, estão afugentando. Vale essa reflexão, hein? Vamos continuar aqui. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados, excluídos desse mundo, mas recompensados de Deus. Se aceitam sem queixumes, sem lamentações, as suas misérias,
o que de vós depende. Far-me-ei compreender por um exemplo. Então ela deu um exemplo. Vejo várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Gente de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa. Tão ágeis os dedos. Vede como trazem alegres os semblantes, os rostos. E como lhes batem em uníssono, num pulsar só os corações. Num ritmo só o coração de cada uma ali, né? Mas com que fim trabalham? É que vem aproximar-se o inverno, que será rude, duro, para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o estio, né, durante o verão, as provisões necessárias para viver no inverno, né? E a maior parte de suas utilidades está empenhada, comprometida. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que, durante a estação do inverno, sentirão frio e fome. Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras, mais aquinhoadas, favorecidas, mais ricas, né, do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Depois, um desses dias, quando a terra se achar coberta de neve, e vós vos lamentardes, dizendo: Deus não é justo, que é o que vos sai dos lábios sempre que sofreis. Então, olha só, né? A gente sofre e aí começa a falar: Deus não é justo, Deus não é justo. Tudo é causa e efeito, tudo tem uma razão. Então ele bota: vereis surgir a filha de uma dessas boas trabalhadoras que se constituíram obreiras dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim. E os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado que no coração dos infelizes o amor acompanha de bem perto o ódio. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento. Vejo chegarem-lhes de todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas, às esforçadas obreiras, boa clientela, que lhes pagará à vista em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Não adianta você ganhar o dinheiro, porque na hora que você desencarnar, quanto que você vai ter no bolso? Quanto que você vai ter na conta bancária? Zero. O material, ele é importante? É claro que é importante, gente. Diria que ele é fundamental para pagar nossas contas, para a gente comprar nossas roupas, para a gente pagar uma escola para os nossos filhos, comprar os livros para aqueles que estudam no colégio público, material, para ir ao supermercado. Mas a gente também deve fazer o quê? Desenvolver os valores morais, não somente material. E para auxiliar, a gente consegue sim arranjar tempo. Uma vez eu vi uma pessoa, veio um orientador espiritual para aquela pessoa, né? E veio a proposta: faz a caridade, ajuda ali alguém. Poxa, você não tem dinheiro, mas ajuda, leva uma palavra amiga. E aí aquele sujeito falou assim: eu não tenho tempo. O orientador falou só isso para ele: mas rapaz, que sorte a sua, hein? Você tem muita sorte. Por quê? Aí ele falou: mas por quê? Você não tem tempo? Então, rapaz, torce para você nunca pegar um câncer, ter que fazer uma quimioterapia, nunca ter um problema de diabetes, tendo que fazer um tratamento, né, com insulina e aquilo tudo mais.
torce para você nunca ter um problema, uma coisa assim. Mas por quê? Você não tem tempo. Se você tiver um câncer, você vai morrer. Você não vai poder ir fazer o tratamento, a quimioterapia, a radioterapia, nada disso, né? Você não tem tempo. Ah, mas se acontecer isso, eu vou arranjar um tempo. Ah, então você tem tempo. Peraí, então você tem tempo. Você não tem a organização com relação ao seu tempo. E o que é melhor? Você utilizar seu tempo fazendo, organizar isso e de repente praticar uma caridade? Ou se você de repente estaria numa radioterapia, numa quimioterapia? Aí aquele grupo de pessoas conseguiu entender. Ah, Sérgio, mas eles rogaram uma praga, né? Não rogaram praga nenhuma, não. Eles utilizaram um exemplo para mostrar que quando nós temos boa vontade, quando nós temos interesse, rapidinho a gente arranja tempo. Ah, como arranja? A palavra não tem tempo parece uma desculpa universal, onde todo mundo aceita. Vamos fazer aquilo, olha, eu não tenho tempo. E é fim de conversa. O tempo é uma questão da nossa disciplina. De eu me disciplinar, de eu me organizar. Eu vou conseguir arranjar tempo para tudo. E vou conseguir fazer, ainda vai sobrar tempo para mim. Mas basta eu me organizar. Quantos de nós no trabalho, em vez de a gente se focar no trabalho, a gente abre rapidinho o Facebook, olha o negócio, e olha lá, o fulano postou aquilo ali, eu vou botar um comentário. E aí no final do dia o serviço não está pronto, ele tem que continuar lá. E fala que não tem tempo, não, ele não tem organização, ele não tem foco, ele não tem concentração. Se ao invés de falar a frase, não tenho tempo, se a gente trocasse pela frase, eu não tenho disciplina. Porque na verdade é isso, eu não tenho disciplina. Ah, mas eu falar eu não tenho disciplina, vai todo mundo olhar pra minha cara como se eu fosse um ET, né? Como se fosse me condenando. É, mas você se está condenando, então. Ao invés de usar desculpas farrapadas do não tenho tempo, não tenho disciplina. Você mesmo vai ser o primeiro a sentir um desconforto. E falar, não, peraí, eu tenho sim, deixa eu dar um jeito aqui. Deixa eu me organizar melhor. E aí nesse tempo vai ter o tempo para levar um auxílio a um amigo, prestar uma caridade, fazer um atendimento fraterno. Eu não tenho dinheiro para ajudar, mas eu posso fazer um atendimento fraterno. E como? O que não faltam são opções. Tá certo? Então, finalizado o estudo, vamos para aquela prece, né? Aquela vibração. Eu vou fazer aqui a prece inicial. E aí eu vou falar, mencione o nome das pessoas, né? Quando eu falar pausou, vocês vão mencionar o nome dos amigos encarnados e desencarnados, que vocês desejam tudo de bom, tudo de melhor, todo o auxílio, toda a proteção, tá certo? E aí depois soltar o pause para dar sequência. Então vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores, viemos neste instante rogar-lhes, pedir-lhes, para que cada irmãozinho que tiver, irmãozinho ou irmãzinha que tiver o seu nome mencionado, seja eles encarnados ou desencarnados, que possam receber todo o apoio, todo o auxílio, todo o amor, todo o socorro que lhes forem possíveis. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Pausou? Soltou o pause. Fluidificação da água. Pega lá a gente está botando aqui, ó, Minutos de Espiritismo, tá? O link é um programa que a gente faz, são vídeos de 8 minutos. Você coloca lá o número 23, água fluidificada, o que é e como fazer, como funciona. Toda explicação lá, tá certo? Então, hora de fluidificar a água. Vamos lá, colocando as mãos aqui, a gente faz aquela prece. Querido Deus, amado Mestre Jesus e benfeitores, viemos neste instante rogar-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores vibrações, as melhores energias, de forma que, ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de importante e necessário a cada um de nós. Muito obrigado
Que assim seja, graças a Deus. Então, feita a fluidificação da água, eu vou beber aqui a minha. Chegou a hora da prece de encerramento, né? Então, vamos lá. Querido Deus, amado Mestre de Jesus e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade que nos foi dada para o estudo, para o conhecimento, para o esclarecimento e em especial para o incentivo da caridade, né? Com o próximo. Que possamos cada vez mais praticar esses valores que nos foram ensinados. Pedimos também que possa a nossa conexão ao nosso anjo da guarda se fazer cada vez mais forte para conseguirmos captar suas intuições e orientações que nos conduzam ao progresso moral e consequente evolução espiritual. Que possamos nessa semana receber todo o auxílio e proteção que nos forem possíveis, seja pelo nosso merecimento ou pela misericórdia de Deus, e que possam os valores do amor, da fé, do perdão, da caridade, do auxílio, da tolerância, da paciência, da gratidão, do amor, da paz, da alegria, que esses valores se façam presentes em nossos corações, dando-nos a chance de sermos verdadeiros instrumentos de Deus a cada oportunidade que pudermos transmitir esses valores ao nosso próximo. Muito obrigado mais uma vez, que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais um momento de luz, de conhecimento e de aprendizado. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, sendo assim, estamos finalizando o estudo de hoje. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau!